se encontra no livro de Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu não vou pedir para que você fique de pé, porque esse é o versículo base, mas eu vou pedir muito, querido, a sua atenção. Olhe para mim rapidamente. Durante essa ministração, nós vamos viajar pelo livro de Oséias. O livro de Oséias se encontra no Antigo Testamento, um livro que tem um total de 14 capítulos. E ao longo desses capítulos, eu vou compartilhar com você o panorama, o contexto, a mensagem principal do livro de Oséias. E é de extrema importância que você se desligue de tudo, das redes sociais, daquilo que te atrapalha nesse momento, que você se concentre na palavra de Deus. Você que trouxe o seu celular, fique atento, porque nós vamos ler vários versículos, diversos capítulos do livro de Oséias. Você que está com a sua Bíblia impressa, não feche ela, porque muito daquilo que você vai receber essa mensagem depende do nível de atenção e concentração daquilo que você vai receber também. Amém? Livro de Oséias, meu livro favorito do Antigo Testamento, me identifico demais. A mensagem desse livro sempre move o meu coração. Oséias, capítulo de número 2, versículo 14. Eu não sei se aqui na nossa igreja local existe alguém com a versão King James. Existe? Tem mais alguém? Pastor Almir, mais alguém? É uma versão que eu não uso com frequência, mas hoje eu faço questão porque é uma versão que está totalmente no contexto daquilo que eu quero compartilhar com você. E olha o que diz no versículo 14, na versão King James. Apesar de tudo, e nós vamos entender o que é apesar de tudo, eu decidi trazê-la para mim. Palavras do nosso Deus, através da mensagem profética do profeta Oséias. Apesar de tudo, eu decidi trazê-la para mim, e eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, eu falarei ao seu coração. Estamos diante de um trecho, de uma mensagem de um profeta, onde Deus inspirou ele a trazer essa palavra de afirmação. O próprio Deus decidiu trazer a sua nação, os teus filhos de volta para ele. Mas haveria uma condição. Ele iria levar os seus filhos para o deserto. E lá, a sós, onde ninguém vê, ele iria falar profundamente ao coração dos seus filhos. Nós iremos conversar um pouquinho sobre isso, e eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e permita-me orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estar na sua casa, Pai, adorando o Senhor, celebrando ao Senhor, junto com esta equipe de louvor e adoração, toda esta equipe da intercessão, comunicação, Pai, o acolhimento, os teus filhos, que servem ao Senhor com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. Nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra, ela é vida, a Tua Palavra, ela é eficaz, a Tua Palavra, ela gera transformação na nossa mentalidade, e a nossa vida ela é transformada quando nós nos comprometemos a viver a Tua Palavra, a praticar a Tua Palavra. Que toda a revelação que se encontra dentro do livro de Oséias esteja bem claro e definido dentro dos nossos corações. Que hoje nós vamos experimentar um amor em um nível diferente, Jesus. Um amor que tem um nome. E o nome desse amor é Jesus Cristo. Obrigado porque é a mesma palavra que nos cura, é a mesma palavra que nos responsabiliza a viver em aliança e compromisso com o Senhor. O mesmo amor que foi liberado sobre Oséias é o mesmo amor que está sendo liberado sobre nós. É o amor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor novamente. Dando início à introdução dessa mensagem, querido. O livro de Oséias, assim como eu disse, tem 14 capítulos. E no capítulo 1, Deus já começa a levantar e separar o profeta Oséias para um propósito muito específico. Propósito esse que talvez eu, na minha limitação humana, não seria capaz de cumprir ou responder com tanto êxito como esse homem teve. No capítulo 1 de Oséias, Deus pede algo totalmente fora da nossa realidade humana. Aquilo que vai além da nossa compreensão daquilo que é correto, daquilo que é justo. O profeta, ele é conhecido como mensageiro de Deus. Se nós olharmos para as escrituras sagradas, todos os profetas que foram inspirados por Deus, levantados por Deus, eles carregavam uma mensagem. Independente da mensagem, se fosse a de salvação, se fosse de arrependimento, se fosse de libertação, cada profeta, ele carregava consigo uma mensagem.
Mas com Oséias foi diferente, porque Oséias ele não carregava uma mensagem, ele se tornou a própria mensagem. Um profeta, ele não fala aquilo que ele acha que é correto. Ele é o tradutor do coração de Deus. Ele recebe aquilo que Deus quer falar com o povo e ele traduz em mensagem. E o povo recebe ou não recebe aquela mensagem de Deus. E o pedido de Deus para esse profeta Oséias, o significado do nome Oséias é salvação. Ou o Senhor salva. Então Deus, no capítulo 1 de Oséias, pede algo totalmente desafiador para aquele homem. Pede para que ele se casasse com uma mulher cujo nome era Gomer. Porém, essa mulher carregava consigo um histórico muito delicado. Ela era uma mulher infiel ao seu marido. Era uma mulher que tinha como estilo de vida a prostituição e a infidelidade. E eu quero que você reflita comigo como seria o coração de Oséias. Como seria a autoridade de Oséias a não só carregar uma mensagem de restauração, de perdão, de arrependimento, sendo que no seu próprio relacionamento haveria infidelidade. Que autoridade ele teria para falar com o povo se a sua própria família, o seu próprio relacionamento estava passando por turbulências? Como eu disse, Oséias ele não ministrou uma mensagem, ele se tornou a própria mensagem. Durante esse período aqui na igreja, eu não somente ouvi de tantas pessoas que estão aqui, mas eu também disse isso muitas vezes, que, quem já disse isso? O Senhor sempre vai preparar o melhor para você, amém? E a gente gosta de falar isso no relacionamento, né? Às vezes a pessoa que está esperando, fala assim, não, fique em paz, não se desespera, não precisa agir por impulso, Deus ele vai preparar o melhor, e realmente Deus preparou o melhor, viu? É mais do que eu merecia, muito mais, caprichou mesmo. Só que, imagina comigo, Deus preparou o melhor para Oséias. Aí você fala, eu imagino que Oséias pensou, Deus, esse é o seu melhor para mim? Uma mulher infiel, uma mulher que é conhecida como uma prostituta, uma meretriz, esse é o melhor do Senhor para a minha vida? E eu comecei a entender, querido, que o melhor de Deus para as nossas vidas não é aquilo que atende às nossas emoções, às nossas expectativas ou às nossas carências. O melhor de Deus é aquilo que traz o cumprimento da palavra dele, do propósito dele sobre as nossas vidas. Aquilo que estava acontecendo sobre a vida de Oséias, aos nossos olhos humanos, a princípio parece que Deus estava errando, mas Deus não erra nas suas escolhas. Deus ele não errou quando ele me escolheu e quando ele te escolheu. Quando ele decidiu nos amar. O tema dessa mensagem, assim como o Juca me ajudou, é o amor tem um nome. E o livro de Oséias, o próprio Oséias, esse profeta carregava uma mensagem de amor para o povo do reino do norte. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento, o reinado de Saul, posteriormente o reinado de Davi, Salomão, e após isso também a separação das 12 tribos de Israel. 10 das 12 tribos são destinadas a pertencerem ao reino do norte, conhecido como o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e 2 das 12 tribos ficaram destinadas ao sul, conhecido como o reino de Judá, e a capital era Jerusalém. Só que após o reinado de tantos homens que estavam no trono, mas mesmo assim faziam aquilo que era mal aos olhos de Deus, se corromperam à idolatria, ao pecado, à falta de fé, começaram a experimentar uma falsa prosperidade e se afastavam daquilo que era sagrado. Não muito diferente da realidade que nós estamos vendo aí fora. Pessoas que começaram bem, mas pessoas que trocaram tudo por algo momentâneo. Pessoas que adoravam a Deus e hoje se dobraram a Baal. Pessoas que estavam aqui comigo e com você, orando, se consagrando, se santificando. Mas foi uma frustração, uma ferida, uma palavra negativa e foi o suficiente para ela decidir ser infiel ao seu Deus daqui para frente. E o que acontece é que após o reinado também do rei primeiro Jeroboão, e a partir do segundo Jeroboão, ele era um rei que havia sobre ele grande potencial de expansão territorial. Só que ele enraizou uma cultura dentro de um sistema de idolatria ao povo do reino do norte, onde eles começaram a prestar culto a Baal. Então o ouro, a prata, a prosperidade, o povo se dobrava a isso, se rendia a isso, os olhos deles se encantavam por isso e se afastavam mais e mais do seu Criador.
Então Deus levanta Oséias, profeta cujo nome significa salvação, para nada mais, nada menos trazer uma mensagem de salvação e de arrependimento. Oséias então se casa com a sua mulher, a sua esposa Gomer, e o significado de Gomer é completa. E parece que é até engraçado isso. Uma mulher que tem o significado do seu nome completa, era uma mulher que jamais seria completa, porque ela sempre estava tentando preencher o seu vazio com outros homens. Ela não era fiel ao seu marido. Então Deus, ele revela isso ao coração de Oséias. Oséias, da mesma forma como a sua esposa é infiel a você, da mesma forma o meu povo é infiel a mim. Da mesma forma como você se comprometeu a amá-la e se casar e se relacionar com ela, eu decidi casar e se relacionar com o meu povo, mesmo assim o meu povo é infiel a mim. Eu não quero falar aqui, querido, porque eu sei que é um termo, uma palavra muito forte, que você está se prostituindo espiritualmente. Mas possivelmente em alguma área das nossas vidas nós estamos sendo infiéis a Deus. Poderíamos amá-lo mais. Quantas vezes eu caí, que eu posso falar de mim, prometi que eu ia fazer algo para Deus, eu nunca fiz até hoje. Deus, eu vou fazer isso, e não fiz. Deus, eu prometo que se acontecer isso, eu prometo que eu vou fazer isso aqui. Acontece e eu não faço. Uma geração que não é fiel. Um filho que não foi fiel. Oséias, então, dentro desse relacionamento com a sua esposa Gomer, que tem o significado completa, era uma mulher que não era completa. E assim como pela manhã eu disse isso, eu quero repetir. Gomer só seria completa de verdade se ela estivesse junto com o seu marido Oséias novamente. Porque uma pessoa só é completa de verdade quando ela carrega consigo a salvação dentro do seu coração. Oséias significa salvação. Gomer significa completa. Ela só seria completa se ela estivesse dentro desse relacionamento com o seu marido. Por isso que muitas pessoas hoje não são felizes. Tem o carro do ano, tem um salário muito bom, mas vive com crise de ansiedade, vive com crise de identidade. Hoje a pessoa está bem, está lá em cima, mensagens positivas. Amanhã ninguém vê mais essa pessoa, porque ela está cheia de traumas, tentando vencer dificuldades. Por quê? Porque ela carrega consigo um vazio que somente Deus pode preencher. Pastora Joyce Meyer, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz: todo ser humano dentro de si carrega consigo um vazio do tamanho de Deus, onde somente Ele pode preencher esse vazio. A esposa de Oséias tentou preencher o vazio, a carência, com outras paixões, com outros manjares, mas tudo que ela precisava fazer era se voltar para os braços do seu marido, daquele que era fiel, daquele que a amava de verdade. E esse é um dos livros, querido, que eu me emociono, porque eu vejo aqui Deus, Ele desabafando com o seu filho Oséias, falando: Oséias, o sentimento que você está sentindo dentro do seu coração é o mesmo sentimento que eu carrego. Eu amo o meu povo, assim como você ama a sua esposa. O texto diz também no capítulo 1 que Oséias, ele tem 3 filhos com a sua esposa Gomer. O primeiro filho é um garoto cujo nome era Jezreel, nome bonito para você dar para o seu filho aí, tá bom? Jezreel. Só que o significado de Jezreel era Deus espalha, porque o povo havia se corrompido, e ali não haveria mais unidade, ali não haveria mais um agrupamento, o amor. Por quê? Porque Deus estava espalhando aquilo que o povo já decidiu, não querer mais servi-lo. Oséias então tem um segundo filho, e a Bíblia não diz de uma forma muito clara se esse filho era de Oséias, mas diz que Gomer deu à luz a uma menina, e o seu nome era Loruama. E o significado do nome Loruama é não amada. Imagina a vida dessa criança, crescer com essa sentença. Qual é o seu nome? Não amada. Por quê? Não, porque meu pai Oséias colocou esse nome em mim porque eu represento o povo de Israel, um povo que Deus não ama mais, porque se idolatrou, se prostituiu, foi infiel ao seu Deus. Só que existe o terceiro filho de Oséias também, um garoto, cujo nome era... E aí, lindão, você é demais, viu? Amém. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida desse lindo, maravilhoso. É isso aí, tá prestando atenção, tá vendo? O terceiro filho que Oséias tem se chama Loami.
E o significado é esse fruto que você está gerando, ou esse fruto que a sua esposa gerou, não tem parte com você. E eu quero falar um pouquinho, 1 minuto, sobre os frutos da fidelidade. Os frutos da fidelidade é tudo aquilo que é gerado a partir do relacionamento nosso com Deus. Sua família é o fruto da fidelidade. Seus filhos são o fruto da fidelidade. Seu chamado, seu ministério, a sua vocação é fruto da sua fidelidade. A sua santidade, o cumprimento das promessas de Deus é fruto da sua fidelidade. Só que toda fidelidade, ela gera frutos. Só que toda infidelidade, ela gera consequências. E aqueles frutos, aqueles filhos, assim como o Anderson falou, que não era um patrimônio, mas era um tesouro, que Oséias estava ali cuidando, criando, acompanhando o crescimento, não era um fruto que Deus aprovou. E eu comecei a refletir, querido, não sei se isso já aconteceu com você. Carregamos conosco frutos da infidelidade. Quais são os frutos da infidelidade? A falta de fé, a falta de perdão, a falta de humildade, a falta do sentimento de decidir recomeçar, independente de quantas vezes seja ou for necessário. E eu comecei a fazer uma reflexão, Deus, quantas vezes eu gerei frutos da infidelidade, e isso foi gerado dentro de mim, e ganhou vida, e talvez aquilo que eu estou carregando hoje nos ombros, aquilo que eu estou carregando em meus braços, não é o fruto de uma fidelidade com o Senhor, mas é o fruto da infidelidade que eu não tive com o Senhor. Por isso nós vemos uma geração depressiva, por isso que nós estamos diante de uma geração depravada, onde o sistema do mundo corrompeu o coração do homem, seduziu o coração do homem, e o coração se encontra dividido. Nós se misturamos com uma nação pagã, onde Deus olha para mim e fala, você não é mais o meu povo, eu não te amo mais, eu não vou semear, eu vou espalhar. E Oséias carregava essa mensagem consigo, seus filhos carregavam essa mensagem. Só que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que não queria perder os seus filhos. O livro de Oséias fala sobre um clamor de um Deus completamente apaixonado pelos seus filhos. E olhando para esse livro de Oséias, eu quero separar em 2 panoramas. Primeiro, o momento onde o povo do Reino do Norte viveu essa decadência moral, política e principalmente espiritual. E depois eu quero falar como foi a restauração do povo do Reino do Norte. O que foi preciso desse povo abrir mão. O que é necessário para que eu e você venhamos abrir mão, para que nós não só venhamos conhecer esse amor, mas nos manter relacionados e compromissados com esse amor. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Eu não sou, tá? Só para contar aqui mais ou menos. Ainda. Pode levantar a mão aí. Amém. Agora é o confessionário. Quem aqui já foi necessário bater no seu filho? Quem que bateu aqui já no filho? Levanta a mão. Mais de uma vez. Umas 10 vezes aí. Só nessa semana, né? Agora eu te faço uma pergunta. Pode baixar a mão, querido. Quando você bateu no seu filho, e eu sei que doeu, você deixou de ser um bom pai, uma boa mãe? Seu filho apanhou porque ele escolheu apanhar. Não foi? Ele escolheu o caminho da desobediência. Estou mentindo? O livro de Oséias fala sobre isso. Sobre os filhos que escolheram apanhar para Deus. O livro de Oséias fala sobre um povo, sobre o Reino do Norte, que escolheu o caminho da desobediência. E Deus quebrou no meio. Deus colocou no caminho dele espinhos, para que através dessa ferida eles se voltassem para Ele novamente. E não desviassem os seus olhos, mas principalmente também o seu coração. E olhando para esse panorama dentro do livro de Oséias, eu quero falar sobre aquilo que trouxe esse sentimento de tristeza ao coração de Deus. E eu quero começar com o capítulo 4, versículo de número 6. Amém? E olha o que diz, capítulo 4, versículo 6 do livro de Oséias. Eis que o meu povo está sendo arruinado, em outras versões está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. Querido, não me entenda mal, mas eu quero confessar algo. Talvez, possivelmente, você perguntar para mim,
Esses 2 últimos meses, Kaique, qual foi as séries que foram lançadas? Eu vou responder. Talvez se eu perguntar para você, qual foi as músicas, quais foram os programas, quais são os grandes eventos que estão acontecendo aí fora, você tem a resposta na ponta da língua. Agora, se eu falar para você como que está a sua leitura bíblica, talvez você trave e não consiga responder. Porque nós estamos invertendo as nossas prioridades. Talvez se eu perguntar para você como foi o último capítulo da sua série favorita, você vai responder: foi incrível, foi maravilhoso, nossa, quando aconteceu aquilo, foi incrível, eu quase chorei, me arrepiei, até postei no Instagram. Não que tenha problema nisso. Mas se eu perguntar aí, como foi o último capítulo da Bíblia que você leu? Qual foi o último livro da Bíblia que nós estamos lendo? Qual foi a última coisa que Deus falou ao seu coração? Qual foi a última coisa que Deus pediu que você entregasse? Talvez hoje, ontem, essa semana, esse ano. É isso que o Deus queria daquele povo. Não era sacrifícios, era relacionamento. Só que o povo estava morrendo por falta de compromisso com a palavra. A palavra, ela é a base das nossas vidas. Só que nós nos comprometemos com tudo, menos com a palavra. Só que não faltou a palavra de Deus sobre aquela nação, e não vai faltar a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Só que precisamos abrir e voltar o nosso coração para Ele. Capítulo 4, versículo 7, a parte B, diz o seguinte. A parte B do versículo 7 do capítulo 4. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhe traz vergonha e humilhação. O povo decidiu trocar a glória de Deus. E meu querido, não existe nada mais valioso para um cristão do que a glória de Deus. Só quem pisou no Santo dos Santos sabe a importância desse lugar. Os benefícios, a totalidade daquilo que nós recebemos quando nós pertencemos a esse lugar. Só que o próprio Deus, através da vida do profeta Oséias, diz: o meu povo deixou a minha glória de lado e escolheu o caminho da vergonha e da humilhação. E isso trazia uma tristeza ao coração de Deus. Próximo versículo que mostra aqui Deus desabafando com o seu filho, com o profeta Oséias. O capítulo 4, versículo de número 12, diz o seguinte: eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau, acreditam que recebem respostas. Cuidado, muito cuidado com os ídolos de madeira. Quais são os ídolos de madeira nos nossos dias atuais? Talvez sejam as pessoas que você segue, o conteúdo que você consome, que você curte, que você compartilha. Talvez sejam músicas, talvez sejam relacionamentos, talvez sejam lugares. Eu não sei, eu sei daquilo que são os meus ídolos de madeira. E isso precisa cair por terra hoje em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede de exercermos a nossa verdadeira adoração a Ele. Cuidado. Cuidado com aquilo que te rouba de Deus. Cuidado com esses ídolos que nós esperamos respostas, mas eles não podem mudar a nossa vida. Cuidado com os influencers dos dias atuais. Precisamos voltar o nosso coração para o nosso Criador. Capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: Deus, Ele te conhece, Deus, Ele me conhece, querido. Conheço bem, o versículo 3 do capítulo 5. Conheço bem a Efraim. Efraim era conhecido também como Israel. Eu conheço bem, é Deus falando: eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço tudo que você carrega dentro do seu coração, eu sei como está o seu dia, eu sei como está a sua semana, eu sei como está o seu sentimento, o seu emocional, o seu psicológico. Eu conheço bem a Efraim. E Israel não pode se esquivar da minha pessoa, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Portanto, agora te afundaste na infidelidade, na prostituição, ó Efraim. E Israel se corrompeu completamente. As suas atitudes e práticas diárias não lhes permitem que voltar para o seu Deus. Deus querendo chamar o povo do Reino do Norte de volta para Ele, mas a escolha, o caminho que eles tomaram e trilharam, os separaram ainda mais de Deus. Eu quero que você entenda, querido, de uma forma muito clara, que a infidelidade que nós estamos falando aqui, não é sexualmente falando,
Embora Gomer tinha essa prática, a nossa infidelidade é tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus, tudo aquilo que nós colocamos como mais importante do que o nosso Senhor. Nós estamos sendo infiéis a Ele em coisas pequenas, não são em coisas grandes, são em detalhes, detalhes que vão roubando a nossa essência, a nossa identidade. Capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: Deus desabafando com Oséias: Oséias, esse é o meu coração, esse é o meu sentimento com o povo que eu amo. E a sua esposa, ela age da mesma forma, de forma muito semelhante. Capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: E o Senhor responde: O que vos farei, ó Efraim? O que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. É um amor momentâneo, não é um amor verdadeiro, ó Efraim. Nós amamos a Deus, mas não como Ele deveria ser amado. Nós buscamos a Ele, mas não como deveríamos buscá-lo. E todas as vezes que eu leio esse livro, eu falo: Senhor, eu represento a Gomer, eu estou sendo infiel ao Senhor nas minhas práticas, eu estou sendo infiel ao Senhor nas minhas escolhas, eu estou sendo infiel ao Senhor no meu comodismo, eu estou sendo infiel ao Senhor no meu medo de mergulhar dentro daquilo que o Senhor me chamou. E isso entristece o coração do nosso Deus. Capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: afinal, o que Deus espera desse povo, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós? Afinal, o que eu desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Deus, Ele não quer oferta, Ele não quer holocausto, primeiro Ele quer o amor. Ele quer o amor sincero, de como nós estamos. E mediante a entrega e o compromisso desse amor, Ele recebe sim as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, os nossos holocaustos. Capítulo 7 agora, versículo 8. Como Deus falou comigo dentro desse versículo, o quanto eu preciso reavaliar o meu coração, para que eu não venha se contaminar e que eu não possa ser influenciado, mas que eu possa ajudar pessoas. Efraim mistura-se, Efraim mistura-se com nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado que não foi virado. Deus olhando para a nação e falando assim: vocês são um bolo que não foi assado de forma correta, por fora vocês estão bem. Olhando aparentemente está tudo ok, mas por fora não tem, por dentro não tem sabor, está frio, está cru, está gelado. Não vai conseguir atender a expectativa do sabor, do propósito, porque aparentemente está bem, mas por dentro eu sei como você está, ó Efraim, e você não está bem, porque você se misturou, você se contaminou, você deixou que as outras paixões falassem mais forte do que a minha voz. E Oséias ministrava essa mensagem ao povo do Reino do Norte. Capítulo 7, versículo 14 diz o seguinte: eu agradeço muito a Deus, tanto pela vida do Alisson, da Sabrina, que tem me ajudado. Eles estão ministrando junto comigo hoje, e isso é muito bom. Diz o seguinte: eles não clamam por mim com sinceridade de coração. Quando gemem orando em seus leitos, reúnem-se alegremente por causa do trigo, por causa do vinho, mas fogem da minha presença. Deus olhando para mim, talvez para algumas pessoas que estejam aqui hoje, falando assim: eles estão me buscando, mas não estão me buscando de todo o coração. Eles estão me buscando por aquilo que eles podem receber, mas não dentro daquilo que eu sou. E isso machucava o coração de Deus. Isso trazia tristeza ao coração de Deus. Capítulo 10, versículo 2. Aqui Deus continuando usando a vida do profeta Oséias, trazendo essa mensagem de amor, de perdão. O Deus completamente apaixonado pelos seus filhos, falou assim: eu quero ter você comigo de novo, ó Efraim, ó Israel. Versículo 2, capítulo 10 diz: eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido.
Quantas vezes o meu coração não estava dividido sobre me entrego totalmente a Deus ou me entrego totalmente àquilo que eu quero, aquilo que eu acho que politicamente é correto. Afinal, o que vale, o importante é ser feliz. Deus, Ele entende. E isso machucava o coração de Deus, o coração que foi seduzido. Eu lembro o que aconteceu na minha vida quando meu coração foi seduzido. E até hoje eu carrego marcas. Até hoje eu luto contra isso. De me olhar no espelho todos os dias e falar assim: eu não quero voltar a ser aquele Kaique. Eu não quero que meu coração seja seduzido e muito menos esteja dividido. Eu não quero entregar parte do meu coração, parte da minha vida. Eu quero entregar tudo. Tudo. Para finalizar esse desabafo de Deus, capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei muito. Deus, Ele nos ama demais. Que amor é esse? Que amor é esse? Deus, Ele te ama demais, querido. Por isso que Ele não aceita te perder. Por isso que Ele te marcou. E você não consegue ficar mais longe dessa presença. Quando Israel era menino, eu amei muito, e do Egito eu chamei meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha presença. Deus olhava para aquela nação e falava: você é meu filho e eu te amo. E quanto mais Deus afirmava, mais o povo recuava e se afastava dessa revelação, desse compromisso, desse relacionamento. É bom eu ouvir a minha esposa, meus amigos, a minha igreja falar que me ama. Mas não existe nada melhor do que o próprio Deus olhar para você e falar assim: você é meu filho e eu te amo. E Deus falava isso para a nação, e a nação estava corrompida. Eles não queriam ouvir isso. Eles não precisavam mais disso. Só que o amor, ele tem um nome, e o amor é Jesus. Ele é a representação desse amor. E para finalizar, capítulo 13, versículo 1. Finalizar a parte negativa, tá? Do desabafo de Deus. Mas tem a parte da restauração do povo do Reino do Norte. E esse versículo fala um pouquinho sobre a minha vida, querido. Eu não sei, talvez você possa se identificar. Mas diz o seguinte: quando Efraim, novamente, essa versão aqui de Efraim, tá bom? Talvez tenha outras versões aqui também. Mas a versão que eu estou lendo aqui é essa aqui, tá? Quando falava Efraim, havia temor. As pessoas respeitavam quando Efraim falava. Tinha autoridade as palavras de Efraim. Tinha testemunho. Tinha vida. Tinha entrega. Tinha santidade. Ele era exaltado em Israel. Recompensado por Deus, porque Deus honra quem honra. Mas, porém, contudo, portanto, todavia, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal, e desde então começou a perecer. Nós somos essa Efraim. O que esse texto diz é que talvez, assim como eu, você tenha tido experiências que marcou a sua vida. Deus já tenha te usado demais lá atrás. Só que aquelas experiências não vão sustentar o nosso hoje e principalmente o nosso amanhã na presença de Deus. Por isso que precisamos buscar Ele hoje. E encontrar a face do nosso Senhor hoje. Se entregar a Ele hoje. A entrega de ontem foi a entrega de ontem. A entrega de hoje precisa ser a entrega de hoje. Amém? Você pode aplaudir Jesus, querido, para me beber água. Aleluia. Puxa assim a respiração, bem forte. E solta agora. Vamos lá, de novo. Amém. Não precisa ficar nervoso comigo, tá, querido? Não é minhas mensagens. Essa aqui é a palavra de Deus falando com o profeta Oséias. Não precisa ficar nervoso comigo, tá bom? Eu não tenho culpa disso. Agora vem a parte boa, amém? E eu quero finalizar com você falando sobre o plano de redenção para o povo do Reino do Norte. O porquê esse amor, ele tem um nome.
o porquê hoje nós estamos aqui, o porquê a nossa fidelidade gera frutos, o porquê a aliança de Deus está sobre as nossas vidas. O primeiro desafio na vida de Oséias foi quando Deus desafiou ele a casar com uma mulher que era infiel. Assim como o povo era infiel, a sua esposa, a esposa de Oséias, também era infiel. Só que não feliz e não satisfeito, Deus ele desafia Oséias a fazer uma segunda coisa, a um nível ainda maior. E isso está no capítulo 3, e eu inicio a minha fala na parte dessa mensagem, falando sobre o capítulo 3 de Oséias. Olha o que Deus pede para esse homem de Deus. Capítulo 3 de Oséias, versículo 1, diz o seguinte: Então o Senhor me ordenou, vai outra vez até a tua mulher e trate-a com amor. Ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério, ama a tua esposa como o Senhor ama o povo de Israel. Apesar deles cultuarem os outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uva passas. E olha o posicionamento de Oséias. Olha a escolha de Oséias. Olha o coração desse homem completamente apaixonado. O versículo 2 diz: Por esse motivo eu a comprei para mim, aquela mulher, pelo equivalente a 15 peças de prata. 1 homer e meio de cevada, isto é, 80 gramas de prata e 1 barril e meio de cevada. E eu lhe prometi: eis que tu esperarás por mim por um longo tempo. Durante todo esse período não te entregues à prostituição, nem pertenças a nenhum outro homem. Eu também te aguardarei para vivermos juntos. Agora Deus desafia Oséias, agora não é mais o casamento. Agora Oséias, ele comprou Gomer para ele novamente. Oséias, que carregava consigo a mensagem de salvação, representa o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Nós pertencemos a Deus pelo menos 2 vezes. Uma porque Ele se casou conosco através da criação. Um compromisso do Pai e do Filho, do Criador e da criação. E nós pertencemos a Deus também novamente porque Ele nos comprou lá na cruz do Calvário, se entregando pela minha vida e pela sua vida, porque Ele ama, que o amor tem um nome, e o nome desse amor é Jesus Cristo. Toda vez que nós olhamos para aquela cruz, ela está vazia, porque Ele se entregou por mim e por você. E Oséias, ele faz isso, ele compra a sua esposa novamente, traz ela novamente para os seus braços. E vem a parte boa da restauração desse povo. Capítulo 4, versículo 6. Perdão, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz: Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e erguerei uma muralha contra ela, para que ela não consiga encontrar as suas veredas. Deus amando tanto aquele povo, amou tanto aquele povo, que Ele falou assim: eu vou ter que cercar o caminho dele com espinhos, eles vão se ferir, eles vão se machucar, mas eles não vão ter para onde correr, eles vão ter que voltar para mim novamente. Por isso que Deus nos leva para o deserto, porque lá Ele trata o nosso coração, porque lá Ele nos ganha novamente, lá Ele se casa conosco novamente, Ele nos compra novamente, e nós nos voltamos para Ele novamente. Por isso que a pandemia trouxe tanta frieza espiritual para tantas pessoas, porque já eram pessoas que não estavam tendo um relacionamento diário com Ele. Pessoas que estão tentando retomar a sua vida ativa com Deus, estão enfrentando grandes desafios. Capítulo 2, versículo 7 diz: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então ela refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque eu estava bem melhor do que agora. Um coração arrependido que volta para o coração do seu amado. Um outro versículo, capítulo 2, versículo 15 diz: ali eu restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, que significa problemas, numa porta de esperança. E ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito.
palavras de restauração e de restituição. Um Deus apaixonado, agora sim, em compromisso com a sua esposa e com o seu povo apaixonado. Agora ela vai falar comigo novamente. Ela vai me amar novamente, ela vai buscar a minha face novamente, Ele vai estar comigo novamente, porque agora houve arrependimento no seu coração, e ela se volta para o seu amado novamente. Capítulo 6, versículo 1. E Israel exclamará: vinde, voltemos para o Senhor, portanto Ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Um Deus que nos fere, mas é o mesmo Deus que nos cura. Um Deus que olha para aquela ferida e gera aquela ferida uma cicatriz, e aquilo vira propósito e cumprimento da promessa dele sobre as nossas vidas. Um Deus que te ama e que Ele não quer te perder por nada. Capítulo 9, olha o que diz no versículo 10. Um versículo muito especial. Capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: quando encontrei Israel, eu fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Pensa uma pessoa que está no deserto com fome, com sede, e ela encontra uva. É tudo. A vida dela muda. A alegria, o semblante muda. Foi o dia que o Senhor nos criou. Foi o dia que Ele nos conheceu. Palavras do nosso Deus: quando eu encontrei Israel, quando Deus nos encontrou, Ele ficou tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando eu vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Que lindo, que amor, que fidelidade, que amor é esse, que amor é esse. Capítulo 11, versículo 8. E olha que Deus, Ele olha para mim, para você, para a nossa nação, e Ele diz: contudo, como posso te abandonar? Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros reis, ó Israel? Como eu deixaria de te proteger? Ou te trataria como o tratei Adimá? Deus, Ele não te abandona. É um Deus que cuida. É um Deus que ama, um Deus que persevera, um Deus que te traz para perto e fala: você é o meu filho. Será que você consegue experimentar e comprovar um pouco desse amor? Um amor que te mudou para sempre. O que move o nosso coração não é a estrutura, é o amor de Deus, é a fidelidade dEle sobre as nossas vidas. Por isso que Deus pede para mim, pelo menos uma vez na semana: ó, abre mão disso aqui, que isso aqui não te edifica. Ó, deixa isso aí um pouquinho de lado, fica aqui um pouquinho mais comigo. Como uma noiva, uma esposa apaixonada, onde você faz de tudo por ela, e às vezes você ficou o dia inteiro com ela, fazendo tudo, ajudando em todas as coisas. Quando você vai fazer alguma coisa, a gente vê assim: mas você não vai ficar comigo? É um Deus que nos ama, que Ele fala assim: filho, eu quero estar com você todos os momentos. Quero andar com você, eu quero caminhar com você, eu quero trabalhar com você. Se você estiver na academia, eu quero malhar junto com você. Onde você estiver, eu quero estar com você, porque eu te amo. E para finalizar, capítulo 14, o último capítulo do livro de Oséias, versículo 1. Um apelo de Oséias, um desabafo de Deus e um posicionamento nosso. Diz: volta, volta, volta. Hoje Deus está chamando pessoas aqui de volta para o Santo dos Santos, para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Talvez Deus está falando aqui com você, com pessoas que desistiram dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu chamado, do seu ministério. E Deus fala: volta, volta. Não abra mão daquilo que eu não abri mão. Não deixe de lado aquilo que eu não deixei de lado. Só que eu também sei e eu entendo que existem pessoas aqui que choram pelo aquilo que Deus também chora.
O seu coração bate como o coração muito semelhante como o coração de Deus. Você ama aquilo que Deus ama. Você sente aquilo que Deus sente. Você chora por aquilo que Deus chora. Porque você carrega consigo o amor de Oséias dentro do seu coração. Um amor ágape, um amor verdadeiro. Versículo 1, capítulo 14 diz: volta, 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 ó Israel. Volta para o Senhor, o teu Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparei, pois, o que vais dizer, e retornarei para o Senhor e rogar-lhe: perdoa toda a nossa maldade, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, e mediante o teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios. Livro de Oséias.